Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Mar da Vida, de Alan Filho, Sérgio, Paulo, Carlos Alessandro. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vá, enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar e além, estrelas do bem vão te guiar. Vá, que o Cristo seja luz em teu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O Cristo operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens de fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade.
Através de ambos, expressava-se o mesmo Mestre, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado, nas relações de cada dia. Muita paz, boa noite a todos. Boa noite, meus amados irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento em Deus, que é a nossa inteligência suprema, em Jesus, que é nosso mestre, modelo e guia para todas as horas. Vamos assim visualizar a nossa casa, a nossa família espiritual no CEU, no Centro de Isaac Lima. E assim agradecer a espiritualidade amiga que sempre nos assiste nesse momento, que nos acompanha em nossos estudos, nos orientando. Que possamos refletir sobre essa reunião, o quão bom é estar aqui, que possamos emanar energias positivas a todos os irmãos que necessitam nesse momento, todos aqueles que necessitam do nosso apoio, tanto encarnados como desencarnados. Que as palavras ditas no estudo que se inicia, que as palavras ditas nesta reunião, hoje, possam nos ajudar em nossa caminhada. Que através delas, possamos elevar ainda mais um pouco o nosso conhecimento através da doutrina espírita. Esse é o nosso desejo, humilde e sinceramente. Sabemos que é isso que desejamos. Lembramos, meus irmãos, o quanto a nossa estadia aqui é preciosa, que não devemos desperdiçar o nosso tempo, nem o nosso conhecimento, sem amparar aqueles que necessitam. Que possamos, depois dessa reunião, sair ainda mais fortificados, ainda mais fortes, que possamos fazer o bem agora, de imediato. Para que serve tanto conhecimento, se não para a prática do bem? E que através dessa oração possamos compartilhar dessa energia, compartilhar um pouco dessa energia positiva de nossa casa aos irmãos que nesse momento estejam precisando de paz e serenidade. Que assim possamos iniciar a nossa reunião em total comunhão com o próximo, na prática do bem. Que assim seja, meus irmãos. Que Deus nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Muita paz a todos, que Jesus possa continuar envolvendo a todos nós, trazendo a tranquilidade, a força, coragem, para que nós possamos continuar em nossa caminhada evolutiva com destemor e com muita harmonia. É um prazer estarmos aqui reunidos em nome de Jesus,
para juntos podermos estudar um pouquinho mais. Meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, como somos conhecidos aqui no Movimento Espírita de Campo Grande, e trazemos o abraço fraterno da nossa casa, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, para os companheiros aqui do Centro Espírita Isaac Lima. Agradecemos a casa, o convite, por termos sido chamadas para vir falar um pouquinho mais sobre a doutrina de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a religião de Jesus. Jesus teve religião? Fundou alguma religião? E é isso que nós vamos aqui comentar nesse breve tempo, né? E hoje, falando sobre religião, então, o que significa religião no dicionário? Seria a crença na existência de um poder ou princípio superior sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Seria a postura também intelectual e moral que resulta dessa crença. E procurando na internet, nós vamos encontrar, na Wikipédia, nós vamos encontrar religião, que vem do latim religio, né, que é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade, seus próprios valores morais. Muitas religiões têm narrativas, símbolos, tradições e histórias sagradas que se destinam a dar sentido à vida ou explicar a sua origem e do universo. As religiões tendem a deixar a moralidade, a ética, as leis religiosas ou um estilo de vida preferido de suas ideias sobre o cosmos e a natureza humana. Então, também a palavra religião é utilizada muitas vezes como um sinônimo de fé ou sistema de crença, mas a religião difere da crença privada na medida em que tem um aspecto público. E a maioria das religiões, elas têm comportamentos organizados, incluindo hierarquias clericais, uma definição do que constitui adesão ao filiado, congregações de leigos, reuniões regulares ou serviços para fins de veneração ou adoração de uma divindade ou para oração. Também lugares, né, que podem ser naturais ou arquitetônicos ou escrituras sagradas para seus praticantes. Então, né, nós vamos vendo aqui algum sentido de religião. E etimologicamente, vamos ver o que a palavra religião vem nos dizer. Então, historicamente, foram propostas várias etimologias para a palavra religião, né, a origem dessa palavra. Cícero, na sua obra De Natura Deorum, em 45 anos antes de Cristo, afirma que o termo se refere a relegere, reler, sendo característico das pessoas religiosas prestarem muita atenção a tudo que se relacionava com os deuses, relendo as escrituras. E esta proposta etimológica sublinha o caráter repetitivo do fenômeno religioso, bem como o aspecto intelectual. E mais tarde nós vamos encontrar em Lactâncio, no século 3 e 4 depois de Cristo, em que ele rejeita a interpretação de Cícero e afirma que o termo vem de religar, argumentando que a religião é um laço de piedade que serve para religar os seres humanos a Deus. No livro A Cidade de Deus, Agostinho de Hipona, no século IV depois de Cristo, afirma que religio deriva de religere, reeleger. Através da religião, a humanidade reelegia de novo a Deus, do qual se tinha separado. Mais tarde, na obra De Vero Religione, de Agostinho também, retoma a interpretação de Lactâncio e via em religio uma relação com religar. Macróbio, século V depois de Cristo, considera que religio deriva de relicere, deixar para trás. E aí, outras fontes vão falar de várias outras interpretações, mas essas são aqui as principais, né? E nós vamos agora, falando de religião de Jesus, então o que é Jesus e quem é Jesus para nós, né, na doutrina espírita? Então, lembrando o Livro dos Espíritos, que nos fala sobre Jesus, o nosso mestre,
Então, ele coloca-se na escala espírita que existem diversas ordens de espírito. E a ordem maior seria a primeira ordem, que são de espíritos puros. Então, para nós, na doutrina espírita, Jesus, governador do nosso planeta, convidado por Deus para que pudesse dar a formação ao nosso planeta, orientação e ao governar o nosso planeta Terra. Então, Jesus, que a gente vai falar mais um pouquinho conforme a gente for falando sobre o estudo, né? Então, Jesus é um espírito puro ou perfeito. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Está no livro A Gênese, capítulo 15. E Jesus é o mais perfeito modelo que nos foi dado por Deus para ser aí o exemplo, o modelo para nós de perfeição moral, a qual nós devemos atingir, né? Então, Deus vai oferecer esse modelo perfeito para que nós pudéssemos nos guiar por Jesus. Está no livro dos Espíritos, no item 625. E, portanto, Jesus para nós é filho de Deus, como todos nós somos, porém um filho de Deus que está muitos anos-luz à nossa frente. Aquele espírito que, muito antes de nós pensarmos em estar aqui no planeta, ele já estava responsável pela formação do nosso planeta. E aí a gente vê a ancianilidade de Jesus, nosso mestre, é o nosso modelo, né? E segundo o Espírito Emmanuel, a base da fé está nos primórdios da vida na Terra. Pode-se dizer, esclarece Emmanuel, que o primeiro impulso da planta e do verme à procura da luz não é senão o anseio religioso da vida em busca do Criador que lhes instila o ser. Está no livro Emmanuel de Emmanuel, né, no capítulo 12, Serviço Religioso. E a razão desenvolveu-se gradativamente no ser humano. Nós fomos passando pelos diversos reinos até chegar ao hominal, né? Assim como a ideia de Deus e a ligação com este, daquele ser que pouco se diferenciava dos antropóides. Assim, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que, transcorridos os anos, no labirinto dos séculos, vieram entre as populações do orbe os primeiros organizadores do pensamento religioso, que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalesco, da irracionalidade. Também está em Emmanuel. Os seres humanos primitivos na Terra eram orientados por espíritos superiores, aos quais consideravam deuses. Por quê? Porque nós ainda não entendíamos que nós também somos espíritos, né? Então, como não compreendíamos Deus como a fonte de bondade, né, e por imaginar que havia várias divindades, julgavam agradá-las com o sacrifício de animais e mesmo de seres humanos, pois ainda não tinham desenvolvido o senso moral. E comentando as mais antigas organizações da religião na Terra, Emmanuel cita a China, a Índia Védica, a Bramânica, a qual deu origem ao budismo, e ainda o culto aos mortos criados pelos egípcios, a mitologia grega e o surgimento dos grandes mestres com sua doutrina exotérica destinada ao povo e em geral, e os ensinamentos esotéricos que eram reservados aos iniciados, né? E com Moisés surgiu a ideia do Deus único. Então, a primeira revelação no Ocidente, personificada em Moisés, que nos traz a ideia do monoteísmo. Até então, nós tínhamos o culto aos diversos deuses. E ao politeísmo sucedeu-se então o monoteísmo, que trouxe para o mundo o conhecimento definitivo de um só Deus, Criador supremo de todas as coisas, e segundo Jesus, nosso Pai,
que, como nos ensinaria mais tarde o Espiritismo, entre outras coisas, que é um Deus que é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, porém, a ideia da sobrevivência da alma após o decesso do corpo físico era incerta para as massas. E sobre essa questão e a crença nas penas e recompensas após a morte física, Allan Kardec esclarece-nos o seguinte: todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou da infelicidade da alma após a morte, ou por outras penas e gozos futuros, que se resume na doutrina do céu e do inferno encontrada em toda parte. Porém, no que elas diferem essencialmente é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas e de outras. Daí os pontos de fé contraditórios, dando origem a cultos diferentes e os deveres particulares impostos por este para honrar a Deus e por esse meio ganhar o céu e evitar o inferno. E as religiões, de início, tiveram suas bases criadas por seres humanos. Aliás, todas as religiões foram criadas por nós, seres humanos. Estes foram, embora se destacassem dos demais por sua inteligência e moral mais desenvolvidas, ainda eram muito influenciados pelas paixões grosseiras. Desse modo, suas teorias filosóficas e morais, mesmo sendo fundamentadas em revelações mediúnicas, não possuíam perfeita correspondência na prática. É o que ocorreu com a revelação a Moisés da ideia do Deus único e a sua lei de amor, expressa nos 10 mandamentos, em oposição às diversas leis civis ou disciplinares daquele profeta, cuja finalidade era conter os atos brutais do povo de sua época. E muitas vezes as leis de Moisés eram contrárias às leis divinas. Seres, então, predominantemente materiais, os homens em geral, ainda possuem limitações na compreensão real da necessidade de sobrepor as coisas espirituais à influência da matéria. Desse modo, a maior parte dos deveres religiosos, mesmo na atualidade, baseia-se no cumprimento de fórmulas exteriores e numa fé sem questionamentos. O que é diferente no Espiritismo, na nossa doutrina, que é a nossa fé racional. Em sua sabedoria, Deus já designara Jesus para presidir a formação e governar o nosso planeta Terra, que nos recebe como uma mãe. Esclarece-nos o Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, que a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Jesus nasceu entre os animais, colocado numa manjedoura, que é o prato dos animais, Jesus é, então, aquele que traz o alimento espiritual para nós nos tornarmos seres melhores a cada instante. Então, uma nova era se inaugura com Jesus, nosso Mestre, que é a era do amor. Jesus é, portanto, Filho de Deus, o Verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Francisco Cândido Xavier, que vai falar no livro Emmanuel de Emmanuel, em que Jesus, pelo seu tempo tão à frente de nós, foi criado há tanto tempo antes de nós, que é responsável, então, pelo nosso planeta, que nós não temos nem como contar a sua idade. A base das religiões assenta-se no trabalho do Cristo, de acordo ainda com Emmanuel. Em todos os grandes períodos da evolução religiosa, antes do Cristo, vemos as demonstrações incompletas da espiritualidade. Não há padrões absolutos de perfeição moral, indicando aos homens o caminho regenerador e santificante. Aparecem linhas divisórias entre raças e castas, com vários tipos de louvor e humilhação para ricos e pobres, senhores e escravos, vencedores e vencidos. Com Jesus, no entanto, surge no mundo o vitorioso coroamento da fé.
No cristianismo, recebemos as gloriosas sementes de fraternidade que dominarão os séculos. O divino fundador da Boa Nova entra em contato com a multidão e o santuário do amor universal se abre, iluminado e sublime para a santificação da humanidade inteira. E então, Jesus quebra paradigmas, né? Jesus traz para nós uma maneira diferenciada de trazer o amor para ser uma prática constante em nossa vida. O amor a traduzir-se no olhar de Deus sobre nossas vidas, como nos ensina o filósofo espírita Leon Denis, desejando registrar que nunca estamos sozinhos na caminhada evolutiva. A paternidade divina vela por todos os seus filhos, sempre lhes ofertando o melhor, em consonância com o merecimento e a necessidade de cada um. O amor é a palavra de ordem e de sensibilidade no automatismo do cumprimento da lei maior que rege as relações harmoniosas entre todos e tudo na natureza. Por isso, o mandamento maior expressa-se no verbo amar e no substantivo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Se houver dúvida, Jesus esclarece. Um novo mandamento vos dou, o de que ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus é nosso guia e modelo, mestre e Senhor. E o seu evangelho é o nosso GPS, né? O Cristo vinha trazer no mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos grandes templos, dos fóruns, etc., para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Jesus fala para todos nós. Acolhe a cada um de nós, com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, e como diz o Espírito Neio Lúcio, Jesus nos olha como um diamante no meio de um pântano. Então, é essa visão, né, amorosa para conosco que Jesus vem então até nós, está aqui conosco, né, para nos nortear o caminho para sermos melhores a cada instante. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Então, a missão cristã, ela causa impacto por ser límpida e cristalina, é clara, livre de fórmulas iniciáticas, de manifestações de culto externo ou de interpretações teológicas. Nosso culto é com Deus, nosso Pai, no nosso interior. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas, guardando embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé com os seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. E para isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro,
Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências do dia a dia. Isto está no livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier. Vemos então que a mensagem cristã esclarece que o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. É Emmanuel que fala isso para nós no livro Roteiro, né? Onde nós temos que vivenciar os ensinamentos de Jesus, né? Criando o reino dos céus dentro dos nossos corações. Que é isso que Jesus veio trazendo para nós. E assim, né, nós vamos pegar só uns trechinhos de Joana de Ângeles, do livro Entrega-te a Deus, que vai falar do amor, né, dessa cósmica religião do amor, que é a religião que Jesus veio nos ensinar. Que a religião do quê? Que através do amor, esse laço é que passa a nos unir. Criaturas entre nós, nossos irmãos, com o nosso Pai Criador. Então Jesus, em todos os momentos, ele vem exemplificando a sua doutrina. A cada passo do Evangelho, da Boa Nova, nós vamos vendo nosso mestre nos ensinando como um mestre, um professor, um grande professor, mostrando em cada situação vivenciada por nós o que nós precisamos melhorar. Quando ele fala para a mulher adúltera, que não tem nome, que não é representada nos evangelhos, o que ele diz para ela, né? O que ele diz para aqueles homens quando vem trazer aquela mulher adúltera? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Fazer essa reflexão. Porque Jesus está nos falando que todos nós temos que ser misericordiosos. Nós todos temos que ter o perdão dentro de nós. A indulgência. Porque quem somos nós para julgar? Nós não temos conhecimento do passado nem do nosso completamente, quanto mais dos outros. Nós não temos como medir se o outro está certo ou errado. Naquele momento, o outro está fazendo o melhor de si, né? E aí, só para ler mais um trechinho dessa religião do amor, né? Toda crença religiosa que se firma no amor é digna de atenção e respeito a ser estudada. E aí, o espírito, quando mergulha na terra, ele muitas vezes esquece dos compromissos assumidos na espiritualidade. Mas que depois a consciência vai despertando e vai trazendo à mente essa lembrança, né, desse sentido existencial. Por que estamos aqui? E por que estamos aqui para crescer, né? Então, é por isso que ainda há a necessidade de uma religião que se expresse em lógica e praticidade, destituída dos aparatos e das fantasias, dos interesses sórdidos do comportamento material e faz-se imprescindível para enriquecer os seres humanos de beleza e harmonia. Nós ainda precisamos dessa religação com Deus, nosso Pai Criador. Nós ainda temos a necessidade. E aí Jesus, quando esteve na Terra, elegeu o amor como sendo a fonte de sabedoria e de iluminação mais poderosa que se pode conhecer. Então, estabelecendo como essencial o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E não renegou as crenças que predominavam na cultura de então, lamentando que as mesmas não possuíssem essa especial conduta, perdidas em aparências cerimoniais que mataram o conteúdo essencial de que Moisés se fizera portador ao apresentar os 10 mandamentos. Então, Jesus complementando, porém, a propositura do amor,
de que a sua doutrina se faz o reservatório inexaurável, transformou-o em código superior de socorro aos infelizes de todos os matizes, utilizando-se da ação da caridade como sendo a sua expressão mais elevada. Então, Jesus vem nos ensinando, nosso mestre, que através do amor, ou da prática do amor, né, desse amor em ação através da caridade, que nós vamos nos melhorando, porque nós vamos fazendo com que cresçamos em nós as virtudes necessárias para que sejamos espíritos melhores até chegarmos à nossa plenitude. Então, através do amor é que nós vamos crescer cada vez mais, né? E aí o evangelista João escreveu no seu texto que Deus é amor e que amou o mundo de tal modo que mandou seu Filho para que todos aqueles que no seu Filho crescem nunca mais perdessem a vida, nunca mais perecessem. É muito importante nós pensarmos nisso. Deus é amor, mas muitas vezes nós aprendemos a dizer essas frases e passamos a repeti-las mecanicamente, mas sem pensar, né? Poucas vezes nós nos damos ao trabalho de nos deter. O que é que esses textos significam? O que é que essas almas de escola, essas almas luminosas que chegaram à Terra, desejaram nos dizer com o que disseram? E Jesus ensina sobre o amor, vivenciando e mostrando que através da sua prática seremos espíritos plenos. E por isso ele nos traça um roteiro através da Boa Nova. Um roteiro que vai nortear a nossa caminhada para que sejamos felizes. Então, Jesus, nosso mestre, não traz uma religião propriamente dita, no sentido de com classe sacerdotal, com dogmas, né, com as crenças, mas ele nos traz essa certeza, né, da lei do amor. Que Deus, nosso Pai, é amor, que nos criou por amor, que está sempre provendo a todos nós por amor. E assim, Jesus, nosso mestre, traz esse ensinamento para que nós possamos, através do amor, de colocar esse amor em ação. E não é vivenciar só filosoficamente esse sentimento, esse como sentimento, né? Mas poder vivenciá-lo na prática. É a mãe de família que cozinha, que serve a mesa, que lava, que passa, que atende a prole e ao marido. Se não fizer isso com amor, terá ácido nas mãos e fogo no seu olhar. Há que se ter amor para aguentar essa vida doméstica todos os dias, fazer essas mesmas coisas, né? É por causa disso que nós pensamos nessa magia do amor que é Deus. Como o amor permeia as nossas realizações, as nossas relações, não nos custa verificar como é que nós nos encontramos, como é que nos temos encontrado relativamente a essa virtude. Quase sempre, né, nós estamos pensando às vezes em coisas negativas, mas que nós devemos lembrar do Evangelho. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro, um dos notáveis escritores da obra da codificação espírita, escreveu num dos seus capítulos: quando Jesus enunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram e os mártires, embriagados de esperança, desceram aos circos. Somente a força do amor nos dá coragem. Quando nós nos relacionamos com os nossos irmãos, muitas vezes que nós levamos nosso filho doente para se submeter a uma cirurgia por amor, né? Quando um cientista se desdobra para descobrir uma qualidade de vida melhor para nós, é por amor. Quando médicos, e hoje nós estamos vivenciando isso no meio de uma pandemia, pessoas dessa área de saúde que estão ficando, às vezes, uma semana morando dentro dos hospitais. Então, isso é amor. E é isso que o nosso mestre veio nos ensinar. Que esse sentimento de amor é que vai nos fazer nos ligar conosco também, né? Mas com nossos irmãos. E assim nos ligar com Deus, nosso Pai.
É através, então, desse laço que vai nos unir a todos nós. E esta é a religião que Jesus veio nos ensinar, nosso Mestre. Então, que nós possamos viver o amor. Jesus coloca para nós que nós seremos conhecidos, quer dizer, seus discípulos seriam conhecidos pelo amor que teríamos uns para com os outros. Então, que nós possamos, não só nesse mês de dezembro, em que nós homenageamos ao nosso Mestre Jesus, mas em todos os momentos de nossa existência, que nós possamos realmente trilhar a nossa vida, ter as nossas atitudes pautadas, baseadas no amor. E Deus é amor, Pai de todos nós. Então, muita paz a todos, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, muito obrigada pelo convite da casa. No momento que se encerra esse estudo, vamos dando graças a Deus, graças à espiritualidade amiga que esteve presente ao nosso lado o tempo inteiro. Inclusive antes mesmo do nosso estudo começar, ela se uniu para que todo o conhecimento fosse compartilhado entre nós. Agradecer ao palestrante da noite, que trouxe esclarecimento a cada um de nós, e que cada uma das palavras que foram ditas aqui hoje possam entrar em nossos corações e que possamos levar para a nossa vida de acordo com as nossas necessidades. Que neste momento, cada um de nós possamos seguir o nosso caminho na rotina diária, agregando tudo aquilo que for necessário para a nossa evolução, para o nosso melhoramento. E que na próxima reunião possamos nos reencontrar aqui para mais um dia de estudo, para mais um dia de aprendizado e para mais um dia de compartilhamento, ainda que seja de forma virtual, que estejamos juntos sempre para nos ajudar. Que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Realmente Jesus, grupo que atua. Eu preciso ser feliz, basta querer encontrar você. E ver